Oi para todo mundo que está chegando. É, Essa iniciativa da Globo, do Globo Universidade, de ajudar, né, a fazer essa ponte, eu acho que é super legal, porque eu me lembro quando eu era estudante de jornalismo que a gente não tinha acesso a profissionais assim para conversar, né? Você tinha que levar para Florianópolis para fazer uma palestra e tal. Acho que essa tecnologia também aproximou muito, deixa muito mais fácil, né? Nos últimos dias, eu acho que eu já fiz isso com umas 10 universidades. E é muito legal isso, né? Você principalmente porque eu acho que a gente pode dizer para os estudantes o que eu não tinha para ouvir, né? É que se a gente fizer um bom trabalho, a gente faz diferença na vida e que para você ser um jornalista reconhecido, ninguém sai da universidade e vira Mira Leitão. Você tem uma história, você vai construindo isso e o jeito de fazer isso é você ir fazendo bem feito o que você está fazendo ali naquele momento. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que eu fiz uma carreira com muito da minha carreira foi como correspondente internacional, né? Eu fui correspondente nos Estados Unidos, na França, na China, na Inglaterra e eu já fiz reportagem, sei lá, uns 70, 80 países diferentes, mas mais do que nunca eu acredito que o jornalismo que mais impacta a vida das pessoas é o jornalismo local, é o jornalismo comunitário, é o jornalismo que vê a situação, reporta, que está conectado com a vida das pessoas, porque as políticas que mais impactam as pessoas são as políticas da sua prefeitura, do seu bairro. Então, você tem um jornalismo independente, combatente, combatente no sentido assim de não ser um jornalismo que se intimida, que sente medo de contrariar autoridades, né? Como dizia o Milor Fernandes, jornalismo é o que ninguém quer ouvir, o resto é secos e molhados, né? Então, um jornalismo que não seja secos e molhados, mas seja secos, molhados, reidratados, desidratados, do jeito que quiser. Contar um tiquinho da minha história. Essa parte do final, mais para o final, vocês já ouviram. Eu sou de Caçador, Santa Catarina. É uma cidade no meio oeste, uma cidade que tem bastante indústrias e também tem uma agricultura muito forte, principalmente de frutas de clima temperado. É um lugar bastante frio. Caçador tem o recorde de temperatura mais baixa do Brasil, 14 negativos. É frio de rachar mesmo. Eu cresci, então, nesse Brasil com muito frio, colônia italiana. Meus avós, meus bisavós vieram da Itália, todos agricultores, e agricultores foram todos os meus antepassados até chegar aos meus pais, que nasceram na agricultura, mas saíram, enfim, para outras profissões. Meus pais são de uma cidadezinha muito menor, que hoje tem 5.000 habitantes, se chama Salto Veloso, fica perto de Caçador. Meus irmãos, a maioria nasceu lá. E meus pais foram morar em Caçador quando meu irmão mais velho tinha 7 anos, eu devia ter uns 4, e porque lá tinha escola. Foi uma decisão muito difícil sair de uma área, de um lugar onde tinha toda uma comunidade de apoio, né, da família e tal, e foram viver sozinhos. No lugar meu pai e minha mãe só tinham até o 4º ano primário, então assim eles não foram fazer carreira, né? Eles foram fazer o que deu para fazer para poder botar aquela criançada na escola, e não éramos poucos. Nós somos 8 irmãos. Essa decisão dos meus pais impactou não só a minha vida, como a vida de todos os meus irmãos. Todos nós fizemos faculdade, enfim, tivemos oportunidades de desenvolver o nosso potencial e de correr atrás dos nossos sonhos. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha na minha cabeça, naquele interior de Santa Catarina, anos 70, que eu queria ser jornalista. E aí eu fui trabalhar no jornal local,
fazer uma coluna estudantil. O jornal saía 2 vezes por semana, eu não ganhava salário, eu tinha que vender o patrocínio da minha coluna, eu pegava tudo em livro, em disco, às vezes em roupa, enfim, no que eu precisava. Com 17, eu passei no vestibular para filosofia. Vocês lembrem que em alguns lugares do Brasil, foi só lá para o meio dos anos 80 em que foi exigido o diploma de jornalismo, que a profissão foi regulamentada. Então, eu queria fazer filosofia, queria fazer literatura, queria fazer jornalismo como uma maneira de um dia virar escritora. Logo no começo eu desisti e entendi que o meu caminho era ficar ali, que eu gostava mesmo de ver as coisas acontecendo, de testemunhar o que estava acontecendo e reportar aquilo que estava acontecendo. Então, eu fiz 2 anos de filosofia, daí eu saí da universidade, acabei voltando para fazer jornalismo, para poder garantir enfim, o registro profissional, porque a profissão foi sendo regularizada. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu já era repórter da TV local, lá afiliada da TV Globo, na época era RBS, hoje é NSC. E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha um convite para trabalhar na Globo, no Rio. Então, eu terminei a faculdade, me formei em dezembro de 90 e em 91 eu já me mudei para o Rio de Janeiro. Trabalhei aqui no Rio durante até 95, aí fui ser correspondente em Londres, de lá para Nova York. Quando voltei para o Brasil em 99, na segunda metade de 99, fui morar em São Paulo, onde fiquei até final de 2004. Em 2005, fui morar na China, de lá na França, e aí voltei para o Brasil no final de 2009. Então, basicamente é isso. Dentro da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas. Eu gosto muito de editar, eu gosto muito de roteirizar as minhas matérias, de escrever as minhas matérias. Eu acho que, assim, uma coisa é você estar em campo, mas você reporta quando você escreve, né? Você está reportando tudo que você viu. Eu gosto muito de escrever minhas matérias, eu gosto muito de ter um palpite dos meus editores, mas eu não gosto que os editores tentem escrever a matéria por mim. Houve uma época em que eu tentava, hoje não tento mais, porque a contribuição do editor ela pode ser muito grande sem precisar ele escrever a matéria do repórter. E um bom editor ele faz uma diferença brutal, tanto na hora que você está em campo, com o apoio que ele te dá em campo, quanto na hora que você está escrevendo, puxando você, né? Puxando o seu melhor. Então, basicamente é isso. Eu, por um acaso do destino, me meti a fazer uma série imensa em 2010 sobre mudanças climáticas. Viajei para 14 países fazendo essa série e a série foi bastante, assim, teve uma boa repercussão. Acabei sendo convidada a fazer uma outra série grande em 2012 sobre população e sustentabilidade, para comemorar os 20 anos da Rio 92, né? Foi no Rio Mais 20. E depois disso comecei umas séries de natureza que se propõem a explorar a origem das coisas, desde a origem genética das coisas até a origem das civilizações, que é o que está acontecendo agora com essa fase dos rios, da jornada da vida, que começou com evolução das plantas, dos bichos, dos fungos, a evolução humana, e hoje, nas últimas 3 temporadas, percorreu rios onde surgiram grandes civilizações, né? Para mostrar como a natureza e o nosso estilo de vida são extremamente interligados. Então, hoje eu sou repórter especial do Fantástico, me dedico muito a questões de meio ambiente, de conservação, e também de infraestrutura urbana, infraestrutura de transporte, infraestrutura de energia e tal, porque eu acredito que a nossa possibilidade de desenvolvimento sustentável está muito ligada à questão da infraestrutura e a nossa possibilidade de desenvolvimento econômico também, porque a gente quer um mundo com
onde não falte água, não falte luz, não falte comida, não faltem oportunidades e não faltem principalmente oportunidades de empregos, de ascensão social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque no fundo, é isso que a gente está buscando. É isso, com toda a questão da sustentabilidade. E eu tenho feito bastante reportagens sobre isso. Eu gosto muito de ciência, sempre gostei bastante. Eu sempre digo que eu fui estudar jornalismo não é porque eu era ruim em matemática e biologia e tal, é porque eu gostava mais de contar histórias do que de fazer pesquisa científica. Mas eu gosto de contar as histórias dos cientistas e da ciência que eles produzem. E agora, nesse período de Covid, eu tenho trabalhado muito com isso. Eu também tenho um trabalho voluntário de treinamento de cientistas para apresentarem seu trabalho, para poder falar com a imprensa, para para se capacitarem a falar sobre o trabalho que eles fazem, porque a ciência tem sido muito desacreditada. Então, vocês imaginem que nesses tempos de ataque à imprensa e à ciência e ao meio ambiente, esse avanço criminoso, brutal que está acontecendo sobre o meio ambiente no Brasil, para mim tem sido um período bastante sofrido, né? Porque, infelizmente, eu tenho informação suficiente para saber o tamanho do dano, o tamanho do estrago que essas pessoas estão provocando, que esse governo está incentivando. Mas eu sei que essas coisas estão todas interligadas. Ninguém ataca jornalistas se não quiser vender uma verdade paralela. Ninguém ataca o jornalismo se seu objetivo não for vender mentira. Ninguém ataca a ciência se o objetivo não for vender mentiras e soluções que não existem para enganar as pessoas. E entre os ataques que eles estão cometendo, esse avanço criminoso para cima da Amazônia, por exemplo, a gente sabe que isso tudo está muito interligado com corrupção política, com apoios políticos escusos, com favorecimento de algumas pessoas em detrimento das outras, porque o que justifica que você tem que avançar em cima da floresta para que grandes latifundiários aumentem as suas posses, e você não quer garantir o direito de posse centenário das comunidades quilombolas, por exemplo. Então, e aí, se você desacredita a ciência, quando a ciência te diz que o que você está fazendo, você está destruindo biodiversidade, você está botando em risco a nossa própria sobrevivência, você está botando em risco a nossa a segurança hídrica, a água para irrigar as outras lavouras. Se você desacredita a ciência, você pode falar que você faz qualquer coisa e não tem consequência, mas tem consequência. E se você desacredita em imprensa, você faz e comete seus crimes, e quando a imprensa denuncia, você diz assim, mas é mentira, é fake news. Uma coisa que eu aprendi também, desde que esse maldito termo fake news surgiu, e que espalhar fake news virou uma forma de fazer política no mundo, é que quem mais grita fake news são os maiores mentirosos. Fake news é um termo em inglês para dizer que é uma notícia mentirosa. Eu prefiro chamar pura e simplesmente pelo nome que elas têm: mentiras. Então, eu acho que o ataque aos jornalistas não é uma questão ideológica, é uma questão de oportunismo. É como bandido que fala mal da polícia. É como falam mal do fiscal do IBAMA. O fiscal do IBAMA é o problema. O problema não é o crime ambiental, é o fiscal do IBAMA. Da mesma maneira é a imprensa. Então, assim, quem quer cometer crime, quem quer fazer o que quer fora da lei,
ataca a imprensa porque quer fazer maus feitos sem ter ninguém apontando o dedo. E o nosso trabalho é apontar o dedo. Então, eles acham que enquanto a gente está distraído, pode passar boi, pode passar boiada. Só que a gente não está distraído. É isso, gente. Já fiz uma apresentação. Com isso, você já tem uma ideia de quem eu sou. Vamos para as perguntas. E a gente já está com o chat fervendo aí. A Milanda estava passando para a gente. Sônia, e você falou num ponto interessante que é essa história das fake news, né? A gente tem discutido, inclusive colocado na página do Hiperlab, também no Instagram, que, como você falou, esse termo fake news, ele serve hoje para os políticos tentarem colar esse termo em matérias que incomodem a ele, né? Então, passa a ser fake news, o que gera desconforto. Então, da necessidade de rediscutir esse termo e apontar que esse termo não é o mais adequado. Como você disse, se é um conteúdo mentiroso, ele pode ser tudo menos notícia, né? Pode ser qualquer outra coisa. E aí, é uma mentira, né? E aí eu faço uma primeira pergunta, depois a gente vai ter o chat aqui. Na nossa formação, eu sempre escutava, e aí muitos alunos também escutam, que o jornalista é especialista em generalidades. É aquele profissional que hoje está cobrindo meio ambiente, amanhã vai cobrir política, depois economia. E aí eu queria lhe perguntar como é que você vê a importância dessa especialização do jornalismo, né, para a melhoria da qualidade do jornalista, da formação do jornalista e do jornalismo como um todo. Eu acho assim, algumas áreas precisam de uma especialização do jornalista. Assim, é muito difícil você cobrir questões jurídicas se você não compreende a lei, se você não conhece a Constituição. É muito difícil você falar de economia, reportar de economia, se você não conhece a teoria econômica, se você não conhece pelo menos macroeconomia, né? Mas eu acho que a gente precisa ter alguns especialistas em algumas áreas, mas eu gosto muito do jornalismo generalista. Por quê? Porque alguém precisa ver o corpo inteiro. Alguém precisa estabelecer as conexões entre as coisas. Alguém precisa cobrir economia e, de vez em quando, cobrir ciência e cobrir... porque, assim, são esses generalistas que vão fazer uma relação mais humana entre políticas econômicas e a desigualdade social. Entre uma política de segurança pública que fala em mirar na cabecinha e o aumento brutal, por exemplo, da letalidade policial. Eu fiz uma matéria especial esse ano sobre isso. Eu fiquei muito incomodada o ano inteiro, fiz muita matéria sobre essas operações policiais no Rio de Janeiro, que a polícia entra, mata um monte de gente, diz que matou bandido, a gente vai ver, sabe? Tem criança de 8 anos, como é que essa criança é um bandido? Tem o trabalhador que estava chegando do trabalho, que com carteira... E a gente sabe assim, quem é o branco de classe média que sai para a rua carregando carteira de trabalho? Eu não sei nem onde anda a minha carteira de trabalho. Agora, o negro, ele precisa andar na rua com a carteira de trabalho para provar que é trabalhador. Isso já é um absurdo. E mesmo assim, essas pessoas são mortas na porta de casa pela polícia. Então, no ano passado, houve um aumento bastante grande em alguns estados da letalidade policial e a gente fez um jornalismo de dados com uma equipe incrível do Fantástico, a Mônica Reolon, o James Alberti na produção e a Nancy Dutra na edição, eu, Paulo Zero nas imagens e o Cláudio Guterres fez a edição de imagens. E a gente fez uma reportagem mostrando claramente como a polícia que mata muito não está matando bandido, o que já não seria certo, porque a gente não tem pena de morte no Brasil. E se tivesse, para ser condenado à pena de morte, tem que passar por um tribunal. O policial não é tribunal. Né? E como a política do governador dizendo mira na cabecinha aumentou a tal ponto de que de cada 3 pessoas mortas de forma violenta no Rio de Janeiro,
no ano passado, uma dessas 3 foi morta pela polícia. Então, eu acho que você, assim, o repórter generalista, não é que ele é generalista que ele não sabe de nada, é que ele precisa saber um tanto de muitas coisas para estabelecer conexões. Acho que a gente precisa disso também, né? Então, eu acho que a gente, na nossa formação de jornalistas, a gente aprende muito pouco de leis, a gente aprende muito pouco de economia, e eu acho que a gente podia se beneficiar de umas aulas de ciências também. Se a gente fez um bom ensino médio e tem aquela boa base, né? Mas a gente precisa entender um pouco mais de genética, precisa entender um pouco mais de várias coisas. Eu sou muito curiosa, leio muito ciência, estou sempre tentando saber como é que as coisas funcionam e tal, e eu acho que isso me ajuda a ser melhor repórter quando eu faço outras matérias, porque a gente precisa ter sempre em mente de que o trabalho do jornalista e o trabalho do cientista são muito parecidos. Tem uma diferença no tempo em que cada um executa seu trabalho. A gente, às vezes, fica um dia no assunto. O cientista, ele pode dedicar a vida inteira a uma pergunta, né? Mas nós trabalhamos com uma metodologia que é assim, uma pergunta, isso é verdadeiro, isso é falso, quais são as evidências, junta as provas, os depoimentos, não sei o quê, e você conta uma história. E a ciência trabalha assim também, né? Respondendo perguntas. E eu acho que a gente, compreendendo as perguntas da ciência e o processo científico, ajuda também a gente a fazer o nosso processo mais à prova de falhas, porque a gente sempre está sujeito a ter falhas, né? Uma pergunta do Cláudio Melo, da Federal da Paraíba. Ele pergunta qual é o percentual de culpa da academia e seu distanciamento da sociedade nesse contexto de desacreditação da ciência. Mandou aqui pelo chat. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, digamos assim. Não é que a academia tenha responsabilidade pela desacreditação da ciência. A academia tem responsabilidade por ser muito fechada, ser muito reclusa. Tem um livro muito interessante, quem puder tem para baixar em plataformas de livro eletrônico, não tem em português, infelizmente, se chama Leaving the Ivory Tower, saindo da Torre de Marfim. É um livro sobre jornalismo científico, sobre como os cientistas podem sair da sua Torre de Marfim e se comunicar com a sociedade, porque eles têm obrigação de prestar contas à sociedade. A grande maioria da ciência no mundo é feita com dinheiro público. As pessoas têm o direito de saber que tipo de pesquisa está sendo feita com o dinheiro público. As pessoas têm dificuldade, infelizmente, você consegue sair do ensino médio no Brasil sem compreender o que é um processo científico, como é que é feita a ciência, porque as escolas não têm laboratório. Se as escolas tivessem laboratório e incentivassem pesquisa também na área de humanas, incentivassem mais honestidade científica, os alunos sairiam do ensino médio já conhecendo o que é um processo científico, como é que você chega a uma descoberta científica, como é que você elimina as coisas, os caminhos errados daquela resposta e tal. Então, assim, as escolas são muito responsáveis por não ensinarem melhor o método científico, para botar a ciência de cima para baixo, dizendo isso é assim. Agora, como a gente sabe que é assim? Eu tenho me dedicado muito a fazer isso nas minhas matérias ultimamente, sabe? Os cientistas dizem que. Agora, como é que eles sabem disso? Eu até boto a pergunta na matéria muitas vezes. Como é que eles sabem disso? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eu acho que isso é muito importante, que é para as pessoas compreenderem que ninguém tira resultado científico da cartola. Por outro lado, a ciência precisa seguir padrões éticos de procedimento, de revisão e etc. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma pressa de encontrar respostas,
porque a gente tem uma pandemia matando milhares e milhares de pessoas todos os dias ao redor do mundo, às vezes esses processos estão sendo encurtados e aí chega a ser a resultado que não é um resultado confiável. Por isso, quando dizem que demora, ciência precisa do seu tempo, é porque seguindo os passos corretos é que a gente vai garantir, que essa ciência é sólida, é consistente, é confiável. A gente teve agora um momento, uma questão do estudo da cloroquina, por exemplo. Cloroquina virou uma arma política. Não devia. Ninguém tem que ser contra ou a favor da cloroquina. A gente tem que ser a favor de ter informação confiável sobre cloroquina. As informações que diziam que cloroquina é boa no tratamento de Covid, elas se mostraram muito frágeis e não se confirmam depois de uma revisão. Da mesma maneira, a pesquisa que foi apresentada na Lancet, dizendo que não funciona e que até aumenta a mortalidade entre os pacientes, ela também não passou por uma revisão. E eu acho que, assim, o jornalismo, por exemplo, Fantástico, que tinha dado uma matéria sobre essa pesquisa, nesse domingo deu uma matéria dizendo quais foram os erros da pesquisa e que a pesquisa foi retirada. Então, isso está certo. Porque quando tem alguma coisa errada, você não tem que escolher, mas isso vai incentivar o povo a tomar cloroquina. Não, você tem que relembrar que ainda não está comprovado que faz bem. Mas se tem uma pesquisa que diz que faz mal e essa pesquisa ela não é honesta no processo acadêmico, é preciso alertar as pessoas de que aquele aviso que elas receberam antes estava errado. E eu acho que a honestidade em voltar, mostra, esse processo mostra que o sistema acadêmico de revisão dos pares funciona. Você publica o estudo, bota lá, como é que eu cheguei aqui. Se você não seguir um passo direito, alguém vai gritar, alto lá. É que geralmente isso é feito antes da publicação, agora está sendo publicado tudo às pressas e aí os erros aparecem já com a publicação virando notícia. Sônia, tem uma pergunta da Jéssica Silva. Ela quer saber como é que a comunicação pode ajudar na construção de uma nova consciência ambiental. Eu acho que de 1000 maneiras. Eu acredito firmemente, eu sempre digo isso quando as pessoas me perguntam, temos que estar sendo repetitiva aqui, mas é o seguinte, a gente só ama o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não ama, não respeita. Então, a comunicação ela precisa trazer o conhecimento das pessoas, a incrível biodiversidade que a gente tem, os ecossistemas, como é que eles funcionam, e também as questões dos problemas, né? A gente entende que a gente precisa de água, a gente precisa entender que a gente não pode jogar cocô na água que a gente bebe. Aqui no Rio de Janeiro virou piada, né? Saiu o resultado da análise da água do Rio de Janeiro. Tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que não era geosmina. A ruim é que era cocô. É assim. Qual é o princípio básico de que a gente não defeca onde a gente come, que a gente não consegue entender como sociedade nesse país? Que toda cidade joga esgoto no mesmo rio de onde tira água para beber. Esgoto in natura. Hoje saiu notícia sobre a privatização da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro e que diz o seguinte, se compromete a, em 20 anos, chegar a 90% de cobertura de coleta de esgoto. 20 anos. Por outro lado, é um avanço, porque se a gente deixar no ritmo que está, nós vamos chegar no meio do século 22 para alcançar 90%. E isso é infraestrutura. Isso é uma decisão inteligente. Investir muito dinheiro em coleta e tratamento de esgoto, porque você economiza em saúde, você economiza na água, você garante, você dá segurança hídrica para a população,
as crianças melhoram o desempenho na escola porque não pega diarreia recorrente. Então, a gente fazer essas relações é muito importante. Então, assim, o nosso papel fazendo jornalismo ambiental é trazer informação que ajude as pessoas a tomarem decisões para as suas vidas. Se você sabe bastante, você toma decisões mais inteligentes. Então, assim, informação, inteligência é informação, não é capacidade de raciocínio, né? Tanto que as agências de espionagem se chamam agências de inteligência, de informação. Então, você tem que ter boas informações para poder tomar decisões sobre o seu futuro. Você tem que saber que se a gente continuar consumindo combustíveis fósseis do jeito que está, a gente vai ter tempestade, como já está tendo, né? Consequências seríssimas. Então, eu não quero saber se a pessoa acha agradável ou não receber essa notícia. Se isso se enquadra no prospecto, na janelinha ideológica dela, não sei o quê. Isso não é problema meu. A minha obrigação é trazer para as pessoas informações que são relevantes para que elas tomem decisões sobre suas vidas. Eu não tenho que impor decisões, mas eu sou obrigada a dar as informações para ela. Isso faz parte da minha obrigação como jornalista. Certo. Sônia, a próxima pergunta tem a ver com uma questão que eu queria colocar também. O Gilson Nascimento, ele pede para você falar um pouco sobre a sua experiência ao morar na China, sobre aspectos de meio ambiente, mobilidade. E aí eu colo com a pergunta assim, o que é que mudou para a Sônia, cidadã, a atuação da Sônia como jornalista, principalmente nesse campo ambiental? Bom, eu acho que eu faço o que eu prego, que é tomar decisões com base nas informações. Como jornalista ambiental, eu tive acesso a muita informação relevante sobre o que está acontecendo no planeta. Então, como cidadã, eu estou tentando agir da maneira que eu acho que é a ação que impacta para o bem. Então, eu, cidadã, eu uso pouco transporte público, infelizmente, porque onde eu moro é muito mal servido de transporte público. É muito mal servido. Por exemplo, se eu quisesse ir de metrô para o trabalho, eu teria que pegar um ônibus, depois pegar o metrô e depois pegar outro ônibus. Os ônibus são realmente assim, muito. Eu levaria 1h30 para fazer um percurso de 20 minutos. Então, eu acabo indo de carro. Mas, por exemplo, o Paulo e eu, se for preciso, eu vou 1 hora antes para o trabalho, para ir no mesmo carro que ele. Se eu termino antes, eu espero. Se ele termina antes, eu espero, para a gente voltar no mesmo carro, para economizar emissões. Eu moro numa casa que a gente construiu, eu produzo energia fotovoltaica, tem aquecimento solar de água, eu composto todo o lixo orgânico da casa, as folhas recolhidas no jardim passam por uma picadeira, voltam para o jardim como adubo. Então, assim, a gente calculou que em 7 anos a gente deve ter economizado 3 × 7, 21, umas 2,5 toneladas, 3 toneladas de lixo que seria levado. Isso se a gente considerar 1 quilo de lixo por dia que a gente deixa de botar na lata de lixo para o caminhão levar embora, né? E que a gente composta e acaba virando adubo e que vai para a minha horta, vai no jardim e tal. A gente coleta a água da chuva, então o meu consumo de água, eu sei porque eu comparo com os meus vizinhos que têm casas parecidas aqui, do mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo número de pessoas. Assim. Eu não gasto 1/3 da água que eles gastam, porque grande parte do consumo de água numa casa, por exemplo, é descarga de banheiro, né? As descargas, eu tenho sistemas separados. A água limpa, a água tratada, ela vai para as torneiras, onde eu
a torneira da cozinha, as torneiras de banheiros, os chuveiros, então são as coisas que são uso nobre, e também para lavar roupa. E todo o resto, limpeza, regar jardim, às vezes completar uma água de uma piscina, tal, aqueles dias que dá uma seca, que tem muita evaporação, e as descargas, né, são com a água da chuva reaproveitada, não é uma água tratada. A gente bota lá o cloro para impedir que crie bicho, mosquitos, etc. Mas é um cuidado assim muito muito primário, não é uma água que dá para beber. Então, assim, eu tento diminuir ao máximo o meu impacto sobre o meio ambiente. Para construir a casa, nós tiramos 10 árvores e nós plantamos só no nosso terreno e no condomínio, aqui no vizinho, na reserva natural do condomínio e tal, nós já plantamos perto de 150 árvores. Eu agora estou com um hobby que eu estou adorando, eu estou produzindo mudas de palmito jussara, porque é uma planta da Mata Atlântica que alimenta muito bicho, passarinho, pequenos roedores e tal. Então, eu tenho feito mudinhas para espalhar. Já produzi 50 mudas e estou muito feliz com isso. E agora vou começar a minha segunda leva de mudinhas. Enfim, eu acho que todo dia você consegue... há muitos anos eu não uso sacola plástica, eu levo as minhas sacolas para o supermercado para fazer as compras. Eu tenho gastado cada vez menos roupa, tento assim. Eu repito meu figurino. Outro dia eu estava vendo um arquivo de uma série de 2010 e eu estava com a mesma bota, o mesmo casaco, a mesma calça de outra série que eu fiz 10 anos depois. Por quê? Porque a roupa ainda está boa, é roupa de montanhismo, você usa lá uma vez, duas por ano, tal. Estou usando é o mesmo figurino. Né? Eu envelheci, as roupas estão um pouquinho mais desbotadas, mas estou usando até se acabarem. Eu acho que isso, assim, você usar as coisas até se acabarem, eu tenho feito muito isso. Estou tentando cada vez mais. Né? Acho que o que é mais difícil na prática... no ano passado, os carros elétricos chegaram mais populares, né, para o Brasil, e eu comprei um carro elétrico popular. Ainda é bem mais caro do que um carro normal, que a gasolina, né? Mas o cálculo que a gente fez, em 5 anos paga a diferença só com a energia, porque como eu produzo energia em casa, abasteço o carro em casa, nunca mais fui no posto de gasolina. Estou adorando isso. Então, assim, eu acho, né, eu tenho um bom emprego, ganho bem, eu posso ajudar a fazer esse investimento em inovação tecnológica, que vai ajudar a dar escala para que o preço desse produto caia. Quando a gente botou o teto solar aqui em casa, né, o telhado solar, as fotovoltaicas, era bem mais caro. O preço caiu bastante, mas o preço caiu porque mais gente foi botando e aí foi caindo. Mesmo assim, foi um bom negócio, foi um excelente negócio que a gente fez. As placas solares se pagaram em 5 anos. Se pagaram em 5 anos, eu já tenho há 7. Quer dizer, eu já estou há 2 anos no lucro. E vou ter lucro ainda por mais 20 anos. Então, eu acho que eu estou sempre tentando prestar atenção no que eu estou fazendo para diminuir a minha pegada ecológica. Uma coisa que eu não consegui ainda foi deixar de comer carne. Sim. Eu diminuí bastante o meu consumo. Estou tentando cada vez mais consumir grãos e essas coisas e tirar dali a proteína, mas esse eu acho que é o hábito mais difícil da gente se livrar. Mas eu vou chegar lá um dia também. Eu não preciso ficar 100% vegetariana, mas eu quero diminuir uns 80% o consumo de proteína animal. Eu já estou dando preferência para proteína animal que tem menos impacto ambiental, como frango e porco, peixe de açude e tal, dependendo da maneira como é criado, porque alguns têm um impacto ambiental também maior, mas enfim, conforme a gente vai descobrindo coisas, a gente vai tentando adaptar a vida para viver de uma maneira mais
mais consistente com deixar recursos para filhos e netos. Então, Sônia, agora tem uma pergunta aqui do José de Paiva Rebouças, ele que é jornalista, diretor da Agência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que casa também com a pergunta do Paulo Diogo, que é se nesse momento, em como lidar com este momento, tendo no governo muitas fontes oficiais que são negacionistas. Ou seja, antes você tinha uma referência de que ia buscar uma fonte oficial e aí, pelo menos, você saberia que seria baseado em dados, alguma coisa. E agora, nem isso se tem mais essa segurança. E aí, uma segunda pergunta também relacionada, a Cristiana Pereira pergunta qual a opinião da Sônia sobre as ameaças à Amazônia. Acho que é um pouco do que você falou no início também. Eu acho que esse governo tem um comprometimento muito grande com a destruição da Amazônia, com a invasão de terras públicas, passando essas terras públicas para interesses privados, e ninguém faz isso sem receber alguma coisa em troca. Tá? Sobre negacionista, eu não conheço nenhum negacionista que não esteja ganhando alguma coisa para ser negacionista. Tem cara que se diz pesquisador de universidade que nunca fez pesquisa nenhuma e ganha muito dinheiro dando palestra para ruralista, para falar que não existem mudanças climáticas, levantando as teorias mais ridículas e esdrúxulas de que a gente está numa alta solar, quando a gente sabe perfeitamente que não está, quando, assim, como se os cientistas do IPCC não tivessem testado e descartado todas essas hipóteses que eles levantam. Porque é um calor geotérmico. Não, não é. Isso já está descartado. Esses caras não são negacionistas por convicção, eles são negacionistas por oportunismo. Né? Da mesma maneira que o aparelhamento do Estado brasileiro por negacionistas e por pessoas que tornaram seu objetivo o oposto da descrição do seu trabalho. O ministro do Meio Ambiente é cuidar do meio ambiente. O ministro que ocupa a pasta hoje, ele é dedicado a destruir a legislação ambiental com a desculpa de que é para ajudar os bons negócios. Isso pode se discutir no Congresso. E isso pode ser discutido com a sociedade. Quem quer fazer coisa escondida é quem sabe que está fazendo coisa errada e que está ganhando algum por fora. Para não dizer que eu sou leviana fazendo acusação, eu vou dizer que esse ministro já foi condenado por improbidade administrativa. Então, um Estado que é aparelhado para destruição é aparelhado por pessoas que estão ganhando alguma coisa para fazer coisa errada. E eu vou voltar a afirmar, não existe negacionista que não esteja ganhando com o negacionismo. Quem defende, quem fica dizendo que não existem mudanças climáticas, não sei o que, é porque está ganhando alguma coisa com isso. Com o direito de poluir, com o direito de invadir terra, com o direito de tentando não fazer a reserva legal na sua propriedade, destruir a reserva legal da sua propriedade, não fazer a reabilitação ambiental, o restauro ambiental onde é necessário fazer, destruindo mata para fazer condomínio em área que é protegida e, para isso, subornando autoridades que depois são condenadas por improbidade administrativa. E assim vai. Ninguém com sã consciência e honestidade faz esse discurso. Não mais, não mais, não mais. Até diria o seguinte, algumas pessoas de boa fé foram bastante enganadas, bastante iludidas. Mas mesmo essas, se tiverem boa fé de verdade, com tudo que tem de informação, podem se informar e compreender que estão defendendo o indefensável. Agora vamos para... O tempo vai correndo, a gente já está chegando ao final. Vamos aqui para as últimas perguntas. A Eli Cafré, que é nossa ex-aluna do curso, né? Ela volta àquilo que você está falando e diz assim, para quem não tem condições de adaptar a casa e a vida, o que pode fazer hoje para contribuir com essa questão ambiental? E aí também eu queria que, já nessa reta final,
você deixasse uma mensagem, uma palavra para quem está no curso de jornalismo e é o porquê continuar. Porque eu em sala de aula, me deparo com muitos estudantes que perguntam quase todo dia: professor, vale a pena continuar nesse negócio? Aí tem aluno que diz, eu digo uma coisa que eu digo sempre, é assim: se preparem para apanhar de todos os lados. Aí os alunos dizem: obrigado pelo incentivo. Eu digo: porque um dia você vai fazer uma matéria, um grupo vai bater palma e o outro vai lhe criticar. No outro dia, esse grupo bateu palma e vai lhe criticar. Né? Então, são os ossos do ofício. Então, queria que você deixasse essa mensagem para quem está na faculdade de jornalismo e, assim, o porquê continuar. Porque eu sempre defendo que é preciso continuar, e o jornalismo é e sempre será necessário. Bom, primeiro eu acho assim, não é que você não precisa adaptar toda a sua casa se você não tem como fazer o investimento. Você pode pesquisar, por exemplo, casa sustentável. Às vezes, se você abrir uma janelinha para deixar cruzar a ventilação, você já vai diminuir o consumo de energia, de ar-condicionado, pelo menos você vai ter mais conforto térmico, vai ficar numa casa mais confortável. Você sempre, se você tem uma casa que tem um pedacinho de terra, você pode plantar uma árvore. Se você usa as compras de supermercado, e geralmente as pessoas usam porque elas comem, você pode usar uma sacola reaproveitável. A gente não está falando de investimento de milhares de reais, a gente está falando de R$ 2,50 por uma sacola que você vai usar durante anos. E que é muito mais fácil de carregar as compras, vamos combinar, né? Do que aquele monte de plastiquinho te cortando os dedos e tal. Você pode carregar uma canequinha. Se não for uma caneca dessas, que eu tenho uma maravilhosa, que até eu ganhei do pessoal do Menos é Mais, que é essa de silicone, que é uma caneca que fecha, de silicone, para beber água onde tem um bebedouro, para recusar copo plástico. Tem aquelas canequinhas de esmalte, são leves, fáceis de carregar, fáceis de lavar. Carrega a canequinha, não usa copinho plástico para tomar café, não usa copinho plástico para tomar um refrigerante, para tomar uma água. Use assim, todo mundo pode fazer alguma coisa. E quando você começa a fazer alguma coisa, você vai descobrir que você pode fazer muita coisa. E outra coisa, as pessoas dizem assim: mas é um só. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Se cada uma recusar uma sacola plástica, são 8 bilhões de sacolas plásticas. E a gente sabe que ao longo de um ano, uma pessoa usa 50, 60 sacolas plásticas. Multiplique isso por 8 bilhões. Multiplique os copos plásticos por 8 bilhões. Quantos copinhos de cafezinho as pessoas usam por dia? Sabe, se você trabalha no escritório, no lugar, se você frequenta, deixa lá sua canequinha. Eu tenho a minha caneca na Globo, tenho a minha caneca dentro da bolsa. Então, assim, são pequenas coisas fazem diferença, gente. E fazem diferença porque nós somos 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Então, qualquer coisinha que todo mundo faça é um impacto brutal. Então, é isso. Eu acredito no poder de formiguinha. Por que você deve continuar fazendo jornalismo? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na vida. Sim. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa na vida. Não consigo imaginar um trabalho que te dê tanta satisfação pessoal. Não porque é bom dar uma notícia ruim, não porque, mas porque te permite chegar ao lugar, ver o que está acontecendo, apurar o que está acontecendo, contar para as pessoas, ajudar as pessoas a se manterem informadas, coisas que são relevantes para elas. É um trabalho que te enriquece a cada dia de conhecimento de informações, de conhecimento de ciência, de conhecimento de costumes, de conhecimento de lugares e de conhecimento de pessoas. Qual é o trabalho que te permite entrar na casa do rico, do pobre, do remediado, da autoridade e do destituído,
na prisão, na igreja, em todos os lugares, em tantos países, e você poder sentar com a pessoa, conversar e tirar dela algumas verdades. Às vezes se tira um monte de mentiras, e aí sua obrigação é checar e não espalhar as mentiras. Então, acho assim que é um trabalho, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu ainda, quando faço uma matéria, eu me empolgo com a matéria, eu fico super empolgada com a reportagem. Para mim, a melhor matéria do mundo é aquela que eu estou fazendo naquele momento. Eu sempre digo que não tem pauta ruim, tem matéria mal feita. É bem verdade que tem umas pautas que são bem ruins. E que tem pauta que é muito chato de fazer, porque é pauta que todo ano. As luzes de Natal, não sei o quê. Se eu tivesse que ficar fazendo isso todo ano, eu acho que eu cortava os pulsos e ia arrumar outra profissão. Agora, para isso que a gente amadurece e envelhece, porque quem está chegando é que vai fazer isso. Então, se preparem para fazer as luzes de Natal, as trocas de presentes na virada. O Tunico Ferreira, que é um grande repórter, dizia que só existem 36 pautas e que a gente vive fazendo as variações dessas pautas. Acho que o Tunico tem razão até um certo ponto, mas a gente consegue descobrir pautas diferentes, a gente consegue correr atrás delas e pautas inéditas são muito boas. Agora, as mais relevantes que a gente pode fazer não são as pautas inéditas, são as pautas que têm a ousadia, a coragem de botar o dedo naquilo que todo mundo está careca de saber, mas não enxerga mais. Que a educação é uma porcaria nesse país. Que não tem água tratada e esgoto para todo mundo. Que ainda tem gente que passa fome, que a desigualdade social é brutal e inaceitável nos níveis que tem nesse país, que a violência policial não tem justificativa. Não tem justificativa, até porque não tem resultado positivo que você extraia dessa violência. Nenhum. Que é a desculpa deles, que estão destruindo bandidos, só aumenta a violência. Então, você ter a coragem de botar a mão naquelas pautas que são óbvias, históricas, sempre estiveram ali, sempre estão... Pois essas pautas são as que mais precisam da nossa atenção. Porque a gente não pode permitir a normalização do que é errado e do que é injusto. Então, e vocês não têm ideia de como é bom fazer essas matérias. De como é bom. Como é bom quando você consegue fazer uma matéria em que você faz com que as pessoas que enxergam a falta de esgoto todo dia, num domingo à noite, parem para ver 12, 15 minutos sobre isso e vão para a cama pensando, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Então, por que fazer jornalismo? Acho que por isso. Não tem profissão melhor no mundo, gente. Eu não consigo imaginar.